Olha como é maravilhoso tomar um café. E um café, ele sempre tem aquele sinal gostoso de união, de amizade, de coisa boa. Sabe aquele papo que a gente senta assim na fazenda e fica, sabe, tomando um cafezinho, trocando prosa. Por isso, a nossa convidada também vai tomar um café com a gente, muito gostoso, e ela é muito especial. Ela veio trocar aqui com a gente sobre o universo feminino, sobre essa questão energética, essa questão cultural, espiritual, e de mulher para mulher, que não é Marisa, mas é uma energia muito poderosa, nós vamos desenvolver nesse papo. Seja mega bem-vinda, Luz Sol, nesse nosso papo do Café para Mulheres. Saúde! Saúde, muita nutrição, né? Falando do feminino. O feminino é saúde, é maternidade, é nutrir, é criar, é desenvolver. Tudo a ver com essa coisa da nutrição, realmente. O feminino é a nutrição em si, se for parar para pensar, né? Exatamente, a gente gera, nutre, a gente cria essa energia boa para as almas serem melhores, os humanos aqui nesse planeta. Acolhimento, né? Tem tudo a ver, acho que o feminino, essa questão do nosso acolhimento e da nossa nutrição é tudo, assim, faz parte do feminino realmente. Tudo. E uma coisa que é muito legal no nosso feminino, que é uma energia muito rosa mesmo, combinando com a sua caneca, né? A energia é a gratidão. A mulher, ela tem a gratidão que lhe é nata, sabe? A gratidão da mãe, a gratidão de fazer seres humanos bacanas aqui nesse planeta povoá-lo, né? Nós somos a contraparte de Deus, né, do Sol. Nós somos essa gratidão que traz a doçura feminina, né, Sandra Luz? Porque a feminilidade, o feminino, a gente tá falando do feminino é a doçura, é o carinho, é a gente se sentir quentinho, sentir protegido, né? Aquela coisa gostosa que só o feminino tem, que é doce, que é meigo, que é carinhoso, que é a energia feminina. A energia feminina tem a ver com essa doçura mesmo, né? Das flores, você vê a beleza das flores, a delicadeza e a doçura feminina. É muito lindo. O sol, quase o algodãozinho doce rosa, né? Aquela coisa fofa, gostosinha e deliciosa. É isso. Muito gostoso. Mas vamos falar em acolhimento da alma. Nós vamos abrir esse café sabendo e conhecendo quem é Luz Sol. Se apresenta, minha lindona! Que coisa boa! Olha, Luz Sol é um instrumento. Eu sou um instrumento. Esse nome é um nome que veio do meu nome de nascimento mesmo. Meu nome de nascimento é Pérola Fogaça. Pérola lembra o sol, né? Quando eu morei na Ásia, eu sou cantora, eu sou artista, sou terapeuta integrativa. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de contribuir para essa questão do desenvolvimento humano mesmo, que é o meu foco principal. Porque esse projeto que a gente vive, para mim, a humanidade é um projeto da fonte. A fonte amorosa, que é Deus. E Deus é feminino e masculino, né? Então, eu gosto de chamar fonte amorosa justamente pelo nome feminino, que a fonte amorosa é. Então, essa conexão que a gente tem, né, de sexualidade é o que representa o meu trabalho. Então, Luz Sol, esse nome veio tanto do meu trabalho como contribuição, como também o meu nome de nascimento, que é Pérola Fogaça. Se for lembrar, né? E engraçado assim, se for lembrar que o Sol é uma bola de fogo e é uma pérola, né? Tem uma similaridade, só que não foi proposital, assim, foi meio que do destino. As pessoas começaram a me chamar de sol, começaram a me chamar de luz, e aí, sem querer, quando eu fui perceber, tinha a ver com o meu nome de nascimento. E é muito interessante, né, porque é o meu trabalho. Eu falo que luz sol somos todos nós. Eu sou como se fosse um espelho, eu sou só um canal, então você é luz sol. Todas as pessoas são luz sol, porque a luz é a nossa energia, é a vida, né, em si. E o sol é a nossa essência. Então, luz sol representa cada um de nós no nosso nível de evolução, ao mesmo tempo que o nosso nível de pureza. A gente veio da fonte, né? Então, a gente vem da fonte zero. Tem aquela coisa, ponto zero da pureza. Só que aí a gente ganha o livre-arbítrio. Quando a gente ganha o livre-arbítrio, a gente começa a fazer escolhas. E a partir das nossas escolhas é que a gente vai desenvolver ou não. Por isso que eu gosto muito de usar esse nome como um lembrete de que a gente está aqui para desenvolver a nossa luz e a nossa essência, que é o nosso sol interior. Então, olha só. Não, e Luz Sol, você vê, o seu nome original é Pérola. E que coisa mais rara do que uma pérola? Ela sofre tanto, né? Ela sofre tanto para poder... Eu tenho uma outra visão até, Sandra. Até vou te falar uma coisa. Eu tenho uma outra visão sobre a pérola. A pérola, ela simplesmente é o fruto do acolhimento. A gente acabou de falar agora do acolhimento, né? Da mãe,
do ventre, do útero. E a gente acabou de falar sobre isso. Então, eu vejo a simbologia da pérola muito mais como o acolhimento, o fruto, o resultado do acolhimento, tá? Do acolhimento daquela coisa de nutrir, de criar, desenvolver, do que do sofrimento. Porque o sofrimento, na verdade, ele é só por conta dos nossos, do mundo material, né? E dos nossos, daquilo que a gente entende dentro do nosso sistema nervoso. A concha, se for ver, a concha que produz a pérola, né? Mas a concha, ela não tem o sistema nervoso. Aí você fala, porque entra areia e a concha sofre muito para fazer a pérola. Mas isso aí inventaram essa ideia, porque o ser humano adora falar de sofrimento o tempo todo. Acho que as pessoas focam mais no sofrimento e na dor, no que realmente está se transformando enquanto a gente está vivendo aquilo ali. E aí, só para resumir, porque senão vai ficar muito longo, porque os meus pensamentos, eles ramificam, tá, Sandra? E aí, o que acontece? A concha não tem o sistema nervoso, nós temos. O sistema nervoso, ele é como se fosse assim, é ilusório essa dor, só que quando a pessoa se apega à dor, ela leva isso para a alma. Porque a partir do momento que ela vive uma experiência material aqui, ela vai levar para a eternidade aquilo que ela viveu aqui, tá? Então, por exemplo, assim, se uma pessoa desencarna, agora eu vou indo para o espiritismo, né? A pessoa desencarnou e se ela conseguiu, ela imprimiu muita dor, muito sofrimento na alma, ela vai levar isso com ela. Mas se ela consegue entender que essa dor, esse sofrimento é somente passageiro, é somente um momento da pessoa pegar essa dor e transformar em sabedoria, em evolução, ela não vai mais sentir a dor. Ela vai lembrar, mas sem a dor. Ela vai lembrar só do que ela aprendeu. Ela vai levar a evolução. E isso representa a pérola. A pérola, ela é beleza. Você vê que é uma joia, né? Então, ela é uma joia. Exatamente. Olha a beleza. Então, para você ver como não é sobre dor, não é sobre sofrimento. Não é sobre dor, em nenhum momento é sobre dor, mas é sobre verdade. Mas o ser humano leva para isso. O que eu acho? Eu vejo, quer dizer, que eu não acho, eu vejo, né? Porque eu fiz uma coisa chamada Educação em Valores Humanos. E uma das histórias mais bacanas que são colocadas, porque tem etapas que você faz nesse trabalho. E uma das coisas mais legais é quando a gente entra numa viagem chamada viagem do eu para o nós. Ou seja, a gente saindo do ego para a unidade divina. E uma das histórias que são trabalhadas dentro da educação da Humanos é exatamente a história da pérola. E, na realidade, você está totalmente certa, porque ela não tem essa conotação de sofrimento. Sofrimento faz parte da vida, se a gente for fazer uma coisa, é uma metáfora, né? Então, ele faz parte da vida porque a gente veio aqui para poder resgatar coisas, ter responsabilidade consigo mesmo, né? Olhar para dentro, aquelas questões todas. E, na realidade, a pérola, ela mostra o quanto que é possível. E o quanto que a gente é belo, porque quando ela renasce, quando ela nasce, é que nem a gente renasce da nossa própria luz interna. Então eu vejo a pérola exatamente assim que nem você. Eu vejo assim... Eu vejo assim você. O ser humano, ele tem uma mania, um costume, não sei, é muito mais fácil ir para o negativo do que para o positivo. Sim, você pode ver que a maioria das pessoas são negativas. Coletivo, né, Luz? Inconsciente coletivo, né, Luz? E aí as pessoas pensam mais pela cabeça dos outros do que, às vezes, né, vão influenciar. Então, o ser humano, ele vai muito pro negativo. Alguém inventou essa história da dor e aí as pessoas acreditam nisso e começam a reproduzir. Normalmente as pessoas fazem isso, né? As pessoas começam a reproduzir. Não sei se tá muito barulho aqui para você, Sandra. Mais ou menos, não, mas tá dando para ouvir, tá? Tá dando para ouvir. Como eu estou na casa da minha mãe, voltando a falar o meu raciocínio, né? Desculpa, eu acho que eu vou mudar de lugar, porque aqui tá muito barulhento. Como você quiser. Você fique à vontade, porque aqui a gente não tem local, a gente tem essa energia que a gente tá trocando. Até pode ser qualquer coisa dá para cortar. Qualquer coisa dá para cortar, né? Dá. Então, aí, Sandra, o que acontece? Vou voltar ao raciocínio, aí a gente volta dessa parte, tá? O ser humano tem uma mania, os seres humanos, na grande maioria, tem uma mania de levar para o negativo, né? Aí, como eu estava falando, o que acontece? Quando a pessoa leva para o negativo, e aí a maioria dos seres humanos, o cérebro já tem estudos, tá? Falando que o cérebro, na verdade, ele consegue memorizar muito mais o negativo do que o positivo, porque o negativo, justamente por causa da dor, então a dor, ela rapta a atenção, né? Ela rapta a atenção da pessoa e a pessoa memoriza. E aí, ao invés de a pessoa, o ideal mesmo é que a gente, quando tiver dor, alguma sensação de dor, alguma coisa assim, o ideal é olhar além da dor
O que está acontecendo na minha vida nesse momento? Qual é a transformação que eu estou vivendo? E aí a pessoa começar a olhar para o positivo. Então, ela conseguir fixar o positivo neste momento, tá? Esse é o segredo. E aí a Sim. pérola fala sobre isso. A pérola não é sobre dor, porque mesmo porque, como eu falei, a concha não tem sistema nervoso, não sente dor, tá? Então a concha não sente dor. Isso aí, alguma pessoa inventou essa historinha e as pessoas passaram adiante essa historinha de que é a história da pérola, que porque sofre muito. Não, gente, essa daí é uma história que alguém em negativo inventou. Uma pessoa que foca muito no negativo inventou essa história. Então, esquece não existe esquecer. Anula essa história, né? Anulando essa história e voltando a falar. A concha não tem sistema nervoso, ela não sente dor. Então, essa história da pérola com a concha nem faz sentido. Nem faz sentido para a gente usar como exemplo. O exemplo que a gente tem que dar é do acolhimento da nutrição. A concha, ela acolhe e ela nutre tanto ela era um grãozinho de areia, mas nutriu tanto que se transformou numa pérola. Olha que lindo, se transformou numa pérola. Então, é sobre nutrição, acolhimento, o ventre materno, o feminino. É sobre a essência, sobre o sol, sobre a luz. É por isso que na China a pérola representa o sol, representa o poder feminino. Por que o poder feminino? Porque o sol. Porque o poder feminino que nutre, né, que gera a concha como se fosse um útero, aí entrou a sementinha lá dentro, o grão é como se fosse uma semente, e ela com todo o esmero transformou numa pérola, que nem a gente entra no ventre da nossa mãe e a gente se transforma num ser humano, que coisa incrível, né? Exatamente, é metáfora, olha que bacana. Fica mais fácil do ser humano entender esse acolhimento quando a gente faz essa metáfora. E aí, isso daí é que é a beleza da história, sabe? E, inclusive, o seu nome tem muito a ver com como você se coloca nesse planeta como mulher. Então, tem a ver que a sua história é uma história muito bacana, sabe, Luiz Sol? É uma história de vida, é uma história de engrandecimento, é uma história, inclusive, de você ter conceitos muito bacanas. E você ser um espelho para outras mulheres. O que é que na sua própria história, você, dentro dessa história linda da pérola, disso que você trouxe para a gente, que você se colocou de uma forma muito gemeira, o que você está trazendo, aonde você é esse espelho no seu dia a dia, para você ser um reflexo para esse feminino, se conscientizar e retornar ao seu sagrado? O que você faz para contribuir para esse sol divino? É justamente nesse ponto mesmo, né, Sandra? Eu gosto de ajudar as mulheres a resgatarem a essência delas e lembrarem o quanto elas são poderosas. E não é sobre o poder de ego, não. A gente está falando sobre o poder do amor, da vida, da existência, o poder da mulher, o poder aceitar que ela é luz, né? E que ela pode sim se amar e que ela sentir a autoestima dela elevada de uma forma que ela possa brilhar. E não é brilhar para ficar se aparecendo, não. O brilho, ele fala da felicidade, da gratidão, né, que a gente sente. A gratidão que a gente falou. Dessa doçura que você tem, que você, só de ouvir você falar, né, Sandra, você tem uma doçura, uma energia tão linda que é luz pura, né? Então é sobre isso, sabe? Lembrar as mulheres o que elas são, o que nós realmente somos, todas nós, né? E aí, já também com relação à parte dolorosa da vida do ser humano, porque quando a gente fala sobre as dores, né, que acontecem, eu acredito que é mais sobre o autoconhecimento de como a gente funciona, porque a gente não está aqui para sofrer, aqui a gente não está para sentir dor. A vida já é difícil, a vida já é difícil assim, no bom sentido de a gente ter que trabalhar, a gente ter que se dedicar, porque a gente já tem que estudar, trabalhar para tornar. Como que a gente vai fazer a nossa vida se tornar mais confortável? Como eu falei, que no meu ponto de vista, assim, eu não sou dona da verdade, mas no meu ponto de vista, só no meu ponto de vista, Sandra, somos um projeto, porque a gente veio do mundo espiritual e aqui a humanidade material é um projeto humano. Olha que legal, que incrível, a gente está vivendo um processo humano de descoberta, de trabalho, para que a gente desenvolva mais, com mais conforto, mais satisfação, para a gente viver, né, com mais alegria. Então, o que acontece? O que eu falo para as mulheres? O que eu passo para elas é o seguinte: você está aqui, eu falo exatamente isso, que a gente está aqui para descobrir, para desenvolver no mundo material, no mundo humano. Só que nós somos seres espirituais, certo? Certíssimo. E Deus, aqui a fonte amorosa, é pai e mãe, é o feminino e o masculino em um só. Só que quando a gente nasce, a gente se divide, né? Tem o corpo feminino e o corpo masculino. Então, no meu ponto de vista, são só os corpos físicos que vão estar separados entre feminino e masculino.
Então a sim. gente tem que entender que a gente está representando a força feminina de Deus. Deus não é só homem que fala, ai, Senhor, quando fala aquelas orações. É Jesus, Jesus é a face masculina de Deus. Só que assim, não teve só Jesus que veio para nos ajudar, teve muitos outros. É que Jesus Sim. ficou como principal ali, porque Jesus foi muito inteligente, né? Ele usou esse marketing de aceitar ser crucificado, porque como ele deu a vida, morreu pela paixão, a paixão dele era levar a mensagem do amor. Então o que que Jesus fez? Ele conseguiu ficar ali, marcou a história, só que muitas das coisas da história foi excluída, que é a parte da mulher, a parte feminina. Sim, Excluíram totalmente, porque o mundo era muito machista, ainda é, né, Sandra? Mas aí a gente tá evoluindo. ainda é, né, Luísa, ainda é. Eu posso só colocar uma coisa aqui que eu acho que tem muito a ver com a energia dessa sua colocação de espelho, e tem a ver com o que você está falando agora do Mestre Jesus. Jesus, ele, dentro daquele momento, daquele século I que ele viveu, ele trouxe uma coisa que também é muito inteligente, e são hertz elevadíssimos, que é a alegria. E uma das coisas Muito. que ele, né, uma das coisas que ele trouxe como consciência física é o canto. E é onde eu vejo a sua contribuição, isso é a minha visão, né? Como é que eu vejo que você contribui? Exatamente igual ele, você trouxe ele e ele vai trazendo isso aí para você. Um dom. Sim. E o dom da sua voz é onde, quando você canta com aquelas letras incríveis, aquelas músicas maravilhosas, você não precisa falar nada, porque aquela consciência, ela já vai levando, entrando pelos ouvidos e tocando o coração. Então eu vejo Sim, que a sua maior contribuição nesse planeta não é ser terapeuta, é ser luz, literalmente, luz sol através sim. do seu canto. E isso daí, luz, foi o que realmente nos aproximou, essa frequência elevada, essa energia positiva que você traz, sorriso que brilha na hora que você canta, sabe? Esse sorriso gostoso, essa energia de acolhimento sem precisar abraçar, sabe? A Sim. voz te traz essa questão. Eu não sei se você concorda com o que eu estou falando, eu estou falando que eu acho da sua energia que é demais, tá? E aí eu queria que você visse isso. Esse é um espelho real, você traz o seu canto como o seu melhor dom, a sua melhor versão para poder contribuir para esse universo feminino? Eu acredito que sim, né? Porque como mulher, né, Sandra, eu gosto de ouvir de fora, porque assim, eu não iria falar dessa forma como você tá falando, porque é bom ouvir de fora, né? E você falando, eu sinto, Sim, é como natural, assim, pra mim, porque é uma sim. coisa que eu nasci com esse dom. Então, eu acho que cada um de nós temos um dom, né? Cada pessoa tem o seu próprio dom, Sim, cada um pessoa tem a sua potencial, contribuição. claro, a gente veio. E aí, assim, eu tava até falando com relação a. Vocês levaram o tema lá no sarau sobre cristal lembra? E quando eu era criança, minha mãe, assim, várias vezes as pessoas falavam, ela é uma cristal. Só que assim, eu não sou mais criança. Hoje, na verdade, Sandra, a gente já tem os adultos cristais. Eu ouvia isso quando era criança, tá? Que eu sou cristal e tal. Sim, Porque ela é cristal, não sei o quê. Pra mim, Jesus foi o primeiro cristal, porque Jesus, ele. É que assim, ó, eu acho que essa coisa de cristal e índigo, os negócios que eles falam, na sim. verdade são os neurodivergentes, tá? Sabe? Porque assim, eu sou neurodivergente. E o que é o neurodivergente? Jesus era um super de um neurodivergente, porque ele não pensava igual todo mundo, ele era muito fora da caixa, né? Então, Muito forte. muito fora da caixa. Todo neurodivergente, ele tem um cérebro que pensa diferente, ele age diferente do que o comum, assim, do que a grande maioria. Não é que ninguém é melhor do que ninguém. Até Jesus falou, nem ele se colocou melhor do que alguém. É que, na verdade, é a forma diferente da pessoa vibrar. A gente vibra uma outra frequência, porque a mente funciona de outro jeito. E eu passei por todos os testes, são testes que são licenciados pela Organização Mundial de Saúde. A gente vai evoluindo, a neurociência evoluiu muito, né? A neurociência, as descobertas, tanto na parte da energia quanto da parte da neurociência mesmo, a gente já evoluiu muito. Então, naquela época, Jesus falou ainda, hoje vocês me honram pelo que eu faço, me glorificam, mas no futuro muitas pessoas farão mais do que eu. Muitas coisas serão feitas mais do que ele fez. Por que ele tá falando isso? Porque ele sabia que a ciência iria evoluir. E a gente ia descobrir. Sim. Então não tem mais esse discurso assim, porque essa coisa de falar que era cristal é muito tempo atrás que já falam isso. Sim. Então, na verdade, você vê que tá nascendo muito mais neurodivergente agora. Sim. E tem a ver com a frequência que a gente vibra realmente. Você vê as pessoas que são autistas, são muito puras. O autismo, ela é uma pureza. Porque você vê, às vezes tem aqueles autismos mais elevados, que a pessoa acaba ficando doente, né, por conta das comorbidades. Mas não é que é doença. O autismo é uma coisa e a comorbidade do autismo é outra coisa. Que daí já vem as doenças
porque daí para ele é difícil viver num mundo como esse, que ele não se encaixa de jeito nenhum, é difícil, né? Por isso que acaba adoecendo. Mas o autismo em si não é doença. O autismo traz uma pureza de alma dessas pessoas. Sim, E sim. eles são tão importantes para desenvolver o que está em volta. Pensa assim, uma pessoa autista, ele vibra uma frequência muito pura. Por mais que ele às vezes tenha aqueles que se batem, que entram em crise, mas eles são do bem. Então, forçam com que nós sejamos mais empáticos, mais acolhedores, forçam com que a humanidade evolua, aprenda a amar, aprenda a cuidar, aprenda a proteger. Sim. Olha o quanto que eles são importantes para a evolução da humanidade. É muito importante, as pessoas não percebem isso. As pessoas acham, pensa que é problemático, e não é problemático. Quem fala, quem julga uma pessoa autista ou que é de problemático? O que acontece? As pessoas, o autismo ainda é uma consciência que a gente está aprendendo a conhecer. E ele está vindo muito à tona de um tempo para cá, né? A gente está começando a aprender a lidar com o autista, que é difícil, não é muito fácil, né? A gente poder lidar, tem que ter o mesmo amor que eles têm. Então a gente tem que também ter uma frequência bacana para a gente tem que ter essa energia da maternagem, da mãe, essa coisa do acolhimento, para a gente poder lidar com eles, porque não é fácil conviver com eles, tá? Quando são muito pesados, quando é um autismo muito alto, quando é um autismo muito pesado, né? São graus, então quando é pesado é isso. Mas na realidade, uma das coisas que eu acho muito importante que a gente está trazendo, você já falou sobre isso agora, há um tempinho atrás, sobre essa questão desse corpo de homem, corpo de mulher, quando a gente vem e se divide, para poder depois agora chegar à unidade, retornar à unidade, né? Você, nesse corpo de mulher, como você define estar num corpo de mulher? Você vê a importância disso, né? Como você define estar num corpo de mulher nessa vida, nesse momento, nessa encarnação, nesse século? Como é ser mulher? E o que essa mulher quer para poder se reencontrar ou se achar dentro do infinito? É maravilhoso, é como fosse a fonte mesmo, o ponto zero, né? Nós mulheres, o nosso corpo, que representa o yin, é o ponto zero, que recebe e que faz com que a criação aconteça. Nós damos a oportunidade da criação existir. A energia feminina, ela dá a oportunidade para que tudo exista, para que as coisas nasçam, para que as coisas aconteçam, se realizem, né? Então, no mundo espiritual, que fala que a energia yin é como se fosse o útero, na verdade é a luz pura, a energia yin é a luz pura. A energia yang é a criação da energia yin, que está ali dentro, né? Então, é o sol, é a essência, é o impulso. Então, para mim é uma honra, sabe? Eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma frequência, nós temos muito mais magnetismo no nosso corpo. Nos estudos, se você for estudar os corpos, né, na ciência energética, a energia feminina, ela é mais magnética. Ela é muito mais magnética do que a energia masculina, sabia? Sim, com certeza. O nosso magnetismo a gente tem, inclusive o nosso corpo físico, o feminino tem 3 pontos magnéticos e o dos homens só tem 2. Se a gente for estudar os nossos vórtices de energia, né? Que os comuns entre homem e mulher, que é o ponto magnético do coração e da parte sexual, são 2 pontos magnéticos que tanto homens como as mulheres têm. Só que a gente tem o útero, que é o terceiro ponto magnético. Muito forte, a gente tem o útero. Então nós temos muito mais, assim, para mim é uma honra. Eu amo ser mulher, eu adoro. Eu também, do Sol, sabe? Eu acho que nós somos as geradoras, a gente traz esse outro verbo, gerar. É uma função feminina, né? Graças a nós, o mundo é povoado, né? Deus escolheu essa contraparte para poder gerar. E agora os dois juntos para poder sobreviver e viver numa outra energia positiva como uma energia só. Sim, e nós temos todos, a gente tem dentro de nós o yin e o yang, todos nós. É que a gente, no projeto aqui humano, é uma questão de a gente tá ou um ou outro para quê? Para que a gente consiga analisar os opostos, né? Não os opostos, analisar esse complemento que é Deus, porque Deus é tão rico, tão abundante, assim, não tem como descrever Deus, é tão lindo, né? Que a vida em si... Ele não tem imagem, né? Ele é vibração, ele é pura luz, pura energia divina, né? Ele não tem sexo. Puro poder. Não, ele é os dois, na verdade, né? O yin e o yang. É os dois, o yin, exatamente. E isso daí é muito mágico, né? É muito gostoso. A gente às vezes não consegue nem falar o que a gente sente, né? Assim, de
satisfação, de alegria, de amor, de gratidão. É muita gratidão que a gente sente, né? É muita gratidão. E olha só, Luiz Sol, você sabe que esse nosso papo aqui é um papo rápido. Por que é um papo rápido? Ele é um papo rápido só para a gente poder conversar, levar essa consciência para as mulheres que vão ouvir, que vão tomar café com a gente. Esse programa ele sai toda segunda-feira lá no nosso canal do Filosofia Papo Cabeça, exatamente às 9 horas da manhã, para quando alguém sentar para ver o programa, ver, nossa, que bacana, eu vou ouvir a Luiz Sol, eu vou tomar um café junto com elas, né, para poder ter essa nossa condição, tá? É claro que nós vamos estar sempre juntas, nós vamos estar sempre trazendo esse bate-papo cabeça para a gente poder levar para essa evolução desse feminino que ainda está buscando se reencontrar com o seu sagrado. E para a gente terminar esse nosso papo, que a gente podia ficar aqui falando papo de metro, né? Direto, mas a gente não tem esse tempo, como eu falei. Nós vamos tomar nosso último golinho de café. Saúde, linda! Eu quero tomar o último. Eu só quero tomar o último golinho de café, antes de eu tomar o meu último golinho de café. Assim, Sandra, eu quero falar que eu tô muito feliz com amanhã. Hoje é dia 5, né? Amanhã é dia 6 de dezembro. Então, em homenagem amanhã, ao dia 6 de dezembro, que é o primeiro dia que iniciou essa luta não, vamos falar, essa conscientização de homens combatendo a violência contra a mulher, porque a gente só tinha mulheres lutando por mulheres, né? Exatamente. Agora, eu estou muito feliz que a gente está avançando e alguns homens, uns homens que já estão mais evoluídos, estão agora se conscientizando da falta de evolução deles, que eles precisam evoluir, né? E é muito legal que isso está acontecendo. Então, amanhã, dia 6 de dezembro, em primeira mão aqui, é a data que vamos começar homens que estão querendo se conscientizar para respeitar o feminino. Isso é muito bom. Então, saúde a isso, tá? Saúde é isso, muito saúde é isso. Não, isso tem tudo a ver, vou dizer por quê? Porque hoje, inclusive, nós estávamos fazendo uma outra gravação onde a gente trouxe essa consciência, muito ligada à energia da mulher negra, sabe, por causa da caminhada que teve agora, por tempo, e a gente trouxe essa questão do feminicídio. Por mais que a gente está precisando muito que os homens se conscientizem, porque o grau de feminicídio, ele está aumentando. Deus está aumentando. Então, isso sabe qual é a raiz? Sabe qual é a raiz, Sandra? A raiz do feminicídio é a misoginia, é o ódio contra a mulher. É a raiz do feminicídio. Então, a gente precisa ajudar os homens a entenderem que o que eles falam, o machismo, ele... E assim, como nós, mulheres agora aqui no Brasil, estamos cada vez mais independentes, a gente não está mais aceitando o machismo, aí eles começaram a ficar mais revoltados, os que são controladores, né? Os homens que ainda não evoluíram, os homens com mentalidade muito primitiva, eles distorcem a palavra da Bíblia, eles distorcem o que Jesus ensinou, tudo para ter o controle sobre as mulheres. Então, a gente está começando a quebrar tudo isso, quebrar esses paradigmas antigos, destruir esses pensamentos retrógrados que são totalmente errados, que são destrutivos. Eles são destrutivos e trazendo o que é saudável, né, Sandra? Trazer o que é saudável. Exatamente. Não, e eu acho que isso daí também depende muito da posição da mulher, né? A gente tem uma série de coisas, é uma coisa muito cultural, a gente tem também... É complexo a nível de físico, né? Ele é muito complexo, mas a gente está caminhando. Eu acho que, sabe, há 2000 anos atrás, o Mestre Jesus, ele trouxe uma consciência. Depois a gente não se reconectou ainda com essa consciência. Agora que porque muita coisa apagaram, né, Sandra? Eles esconderam. Exatamente. Porque assim, a consciência que Jesus trouxe não está 100% na Bíblia. Não está. Sim. Eles esconderam muitas coisas. A principal que eles esconderam foi que Jesus casou com uma mulher que era prostituta. Porque Jesus defendia as mulheres. Jesus entendia que a prostituta ela não tinha culpa. Porque quem inventou a prostituta foi o homem. Sim. E a mulher... Até hoje, Sandra, até hoje, a gente fica, ou eles ficam, ou fala, se a gente vai falar, se a gente quiser ter liberdade sexual, vai falar que é puta. E se a gente quer trabalhar, vai falar que é vagabunda, porque vai trabalhar fora, vai ser, o chefe vai dar em cima, aí a gente sofre assédio, e a gente é culpabilizada pelo assédio que a gente sofre, porque a gente, não, se você não fizer essa coisa pra mim, então eu vou mandar você embora. A mulher fica com medo, tem que ficar pisando em ovos, fingindo que tá gostando do assédio, sendo que não tá. Então, assim, é tanta agressão contra a mulher, que Jesus e que não é de agora, né? Essa agressão é cultural, tá, gente? Essa ideia a gente fica calado o tempo inteiro. A gente está respeitando a voz agora. Agora a gente está respeitando. É isso que eu tô falando, Sandra, que Jesus, naquela época, ele protegia as mulheres. Por quê? Porque a gente tá vivendo isso ainda. Ainda vivemos o machismo. Então, naquela época, Jesus já protegia as mulheres. Naquela época, Jesus já
identificou que a gente não tem, que nós mulheres a gente sofre isso com Mas porque olha o só, homem Lussol, por que é que ele não conseguiu resolver isso? Ele não conseguiu resolver isso porque culturalmente na época a mulher era um zero à esquerda. Então ele defendia a cultura da época, tá? Se a gente tirar tudo isso a nível cultural, entre homem e mulher, a cultura da época, onde ele vivia, a mulher não tinha voz nenhuma. nenhuma. Existia, tá? Por isso a gente foi ver aquela questão do prostituta. A mulher era prostituta porque ela simplesmente não tinha voz, tá? Ela Não tinha como ela fugir daquilo. Ela não tinha como fugir, coitada. Exatamente. E aí ele pregava o quê? O que ele pregava? Ele pregava a liberdade, ele trazia essa consciência. E por isso que Jesus casou com Maria Madalena, por isso que ele casou com ela. Porque ele sabia quem ela era, ele sabia quem ela era. Mas e ela... o que é que o casamento em si, o que trouxe aquela consciência, né, Lussol? Ele trouxe para a mulher, por que as mulheres seguiam ele? Porque as mulheres largavam tudo e seguiam ele para realmente ser taxado de prostituta, porque a cultura não admitia que saísse de casa, quem dirá seguir um homem, que é né? E aí, o que ele trouxe ali na realidade? Ele trouxe o respeito, ele trouxe a consciência da gente se amar, ele trouxe a possibilidade que não existia, que você está falando no começo do nosso papo, não tem homem e mulher, tem consciência de energia de manifestação. Então, ele trouxe essa consciência. Então, o que ele veio trazer realmente é, através do exemplo, a gente poder se colocar e ser respeitado, a gente ter voz. Sim. Com muita, claro que com muito discernimento, né? Não é brigar. Ele nunca brigou para mostrar que era. Não. Né? Jesus brigava. Não, Jesus brigava. Jesus brigava, sim, mas brigava. Não, eu estou falando no nível do feminino, né? Ele trouxe a consciência dos valores. Amor, o respeito por si. Se eu não me respeitar, ninguém vai me respeitar na sociedade nenhuma. A gente tem que ter voz nisso. Então, e falando do feminino. Falando do feminino, você vê, hoje, que nem falei, amanhã vai ser no dia 6 de dezembro, né? São os primeiros homens que estão se mobilizando, eles estão representando como se fosse Jesus, porque Jesus defende as mulheres. Exatamente. Né? Então, talvez eles tenham mais 2.000 anos para fazer essa consciência. Mas já tem o primeiro passo. O que o mestre trouxe foi o primeiro passo. Agora, a consciência desenvolveu não esse passo, né? Então, e naquela época, né, Sandra, o que aconteceu? Jesus foi morto por causa disso, porque eles não aceitavam. Por isso que Jesus foi morto. Então, teve vários fatores. Por que ele foi morto, Jesus? Porque ele trouxe a liberdade. Na realidade, ele trouxe a liberdade, independente do conceito, ele trouxe o valor. Sandra, escuta uma coisa, peraí, ó. Se hoje os homens estão matando as mulheres, por que não ia matar Jesus naquela época? Se hoje ainda mata. Com certeza, com certeza. É que naquela época Jesus defendeu tanto as mulheres, aí os caras falaram, não, a gente vai ter que matar esse cara. E assim, essa semana mesmo agora, é muito triste, sabe? Você vê tanto feminicídio, o cara não aceitou que a mulher era chefe dele. O cara não aceitar a mulher ser chefe, foi lá e matou a mulher, porque ele não pode ter uma mulher chefe. Ele achou que... O Lussol, você está trazendo mais uma qualidade do mestre que ele trouxe, que ele ancorou naquela época. Na realidade, ele trouxe a consciência de igualdade. De igualdade. Ninguém entendia, porque ali era poder de ego, poder de território, era guerra o tempo inteiro. Né? Como é que ele vive Roma naquela época, como é que vai falar de igualdade? Né? Fala de poder. Nossa. Né? E ali a gente está nessa luta até hoje, tá? Porém, a gente não pode conversar mais sobre isso, que a gente já está terminando. A gente extrapolou o nosso tempo. A gente extrapolou o limite da razão. Sandra, mas esse nosso papo aqui foi super importante por conta do que tá acontecendo, essas questões. Eu só chorei muito essa semana. Eu chorei mesmo de ver coisas. Eu não quero nem repetir, porque umas coisas bem pesadas que fizeram. Horrível, coisa de feminicídio. Então, assim, como a gente tá falando do sagrado feminino, é um assunto muito importante a gente falar, até para todas as pessoas que estiverem assistindo aqui lembrar disso, para que a gente foque nos. Tem muitos homens legais agora que estão entendendo que eles precisam valorizar o poder feminino. Eles sabem, na verdade, né? E eles precisam trabalhar a espiritualidade deles para conseguir ter esse amor e esse acolhimento sem querer dominar, controlar, sem ego, né? A gente precisa... Lussol, eu acho que a gente tem que lutar mesmo. Lutar no sentido de que a gente tem que ser o exemplo para trazer esse masculino sagrado para perto da gente. E antes disso, eu acho que as mulheres, acho que é por isso que a gente está nesse papo, porque as mulheres precisam se unir. Elas têm que resgatar o chamado sororidade. Enquanto a gente não tiver sororidade, não vai acontecer nada. O homem vai ficar lá, a mulher vai ficar lá e nada funciona, né? Somos nós que precisamos. É aquilo, né? Exatamente. Nós somos o útero, nós somos o início, a gente é o ponto zero e a gente precisa estar juntas para que a gente se fortaleça. Caminhando ajudar os homens. Para ajudar os homens também
tanto o masculino quanto o feminino, porque nós temos também o masculino dentro de nós, assim como eles têm o feminino, eles têm que despertar o feminino dentro deles. Ânima e ânimos, isso já veio dentro de nós, já veio dessa consciência de dentro. Então, dentro desse nosso assunto, dentro do nosso trabalho, dessa sua postura, eu gostaria muito que a gente tomasse o nosso último gole de café. E quando eu falo assim, poxa, vamos tomar o último gole de café, e qual é uma palavra para o nosso café de hoje? Eu queria te pedir uma coisa assim, muito de coração. Eu queria pedir para você cantar. Ai, que bom. Tá. Ai, canta, porque eu acho que essa é a sua mensagem, sabe? A gente então eu vou cantar a Fava, que é aquela música que eu cantei no Carol. Posso olha, saber? Eu tô Você vai cantar o que você trazer da sua alma para essa mulher que está nos ouvindo e tomando um café com a gente no café. Então eu vou até vir aqui nesse corredorzinho que vai ter um som melhor para não vir barulho aqui. Então eu vou cantar Fava. A música Fava, ela fala sobre a fava é fonte amorosa, vida abundante. E tem tudo a ver com o sagrado feminino. Fonte amorosa, vida em abundância. Fonte amorosa da criação. O amor seja sempre comigo, seja o amor e mantenha o meu coração puro. Fonte amorosa da criação, o amor seja sempre contigo, seja o amor e mantenha o seu coração puro. E tudo que não for amor, sem fraqueza se afaste, não tem ação. Onde eu me encontro é o caminho pra vida que é plena e segura. E só o amor se adere em meu campo, só o amor eu escolho pra mim, só o amor aceito ser meu toque, e assim o amor expande ao todo, a você e a mim. Gratidão do sol no nosso café para mulheres, que você possa levar essa sua voz de mel, essa energia, esse roxinol divino da alma para muitas mulheres, para a alma das mulheres. Gratidão, minha linda. Gratidão. Eu que agradeço, Sandra, maravilhosa. Gratidão infinita, muita gratidão mesmo. Muita gratidão, gente. Café para mulheres de hoje muito especial, com essa alma divina no sol que traz a sua voz para poder fazer as modificações que nós queremos sentir e ver no mundo. Salve a sua luz, salve a sua voz. Até o nosso próximo Café para Mulheres. Linda, maravilhosa. Linda! Até mais. Até mais.